No nosso encontro de hoje, a gente vai conectar os pontos entre uma tática de guerra bem antiga, um milagre que literalmente parou o sol e uma revelação que mudou tudo. Parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas juntas, elas contam uma história incrível sobre o plano de Deus. Então vamos lá. Nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente mergulha numa história de aliança e engano lá em Josué. Depois, a gente vai para aquele evento inacreditável do sol que parou. Daí, a gente faz uma pausa para refletir sobre a majestade de Deus em Jó, e isso tudo vai preparar o terreno para a grande virada de chave, com a revelação de Pedro, descobrindo que Deus não faz acepção de pessoas. É uma construção, sabe? Cada peça se encaixa para mostrar algo surpreendente. Tudo começa no meio da campanha de conquista de Israel, sabe? E lá tem um povo, os gibeonitas, que estão assim desesperados. Para não serem destruídos, eles bolam um plano, mas um plano muito, muito astuto. O plano deles foi uma verdadeira produção teatral. Eles se vestiram com roupas velhas, sandálias gastas, pegaram pão mofado, seco, como se tivessem vindo de uma viagem muito, mas muito longa. Chegaram para Israel e falaram: olha, a gente vem de longe, não somos daqui. A ideia era justamente essa, não parecer um povo local que estava na lista para ser conquistado. Era tudo ou nada pela sobrevivência. E aí vem o detalhe que muda tudo. O texto diz: mas não consultaram o Senhor. Ou seja, os israelitas olharam para as roupas rasgadas, para o pão mofado, ouviram a história e acreditaram. Eles confiaram na aparência, na própria percepção e, bom, caíram direitinho na armadilha fazendo um acordo com eles. Só que tem um porém. Um juramento, uma vez feito, não podia ser quebrado, mesmo que tenha sido feito com base numa mentira. Então, os gibeonitas foram poupados, mas viraram servos, rachadores de lenha e carregadores de água. Israel agora estava preso a esse acordo. E essa aliança, que nasceu de um engano, vai ser o estopim para um conflito gigantesco. Agora a coisa fica séria, porque os vizinhos de Gibeão, uma aliança de 5 reis, não gostaram em nada dessa história de paz com Israel. E o que eles fazem? Atacam Gibeão. E aí a gente entra no capítulo 10 de Josué. Então, Israel tem que honrar o acordo e defender Gibeão. E é aí que Deus entra em cena de uma forma espetacular. Primeiro, ele causa uma confusão total no exército inimigo. Depois, do céu, começam a cair pedras de granizo gigantes. O texto chega a dizer que morreu mais gente com as pedras de gelo do que com as espadas de Israel. O próprio céu virou uma arma. E bem no meio da batalha, quando parece que o dia vai acabar antes da vitória completa, Josué faz algo que é simplesmente inacreditável. Ele olha para o céu e dá uma ordem. Ele fala com o sol e com a lua, pedindo o impossível só para ter mais tempo de luz para vencer a batalha. E o sol parou. Ficou lá, no meio do céu, por quase um dia inteiro. O próprio texto bíblico faz questão de frisar: nunca houve um dia como aquele, antes ou depois, em que o Senhor atendeu a voz de um homem e lutou tão abertamente por Israel. Bom, depois de ver uma demonstração de poder dessas de parar o sol, fica uma pergunta no ar, né? Qual é o nosso lugar diante de uma força tão, mas tão imensa? E é essa pergunta que a nossa próxima leitura, lá em Jó, vai explorar de um jeito bem diferente. Agora a gente sai do campo de batalha, da história, e entra num outro universo. A poesia, a reflexão profunda de Jó. Aqui o foco é a majestade, a pureza absoluta de Deus. Olha, que beldade um dos amigos de Jó faz aqui é pintar um quadro de contraste. E que contraste! De um lado, Deus, com domínio, poder, exércitos incontáveis de anjos. Do outro, a humanidade. E a comparação é dura. Como pode o ser humano ser justo ou puro diante dele, a ponto de nos comparar a uma larva, a um verme? A ideia é que nem as estrelas são puras aos olhos de Deus. Então, quem somos nós? E isso nos deixa com um problema gigantesco, um abismo teológico, certo? Se a distância é essa, como é um verme, como diz o texto, pode sequer pensar em se aproximar de um Deus tão puro, tão poderoso? Como é que se fecha essa lacuna? Bom, a nossa última leitura de hoje vai trazer uma resposta que ninguém esperava. Para encontrar essa resposta, a gente vai agora para o livro de Atos. Lá, o apóstolo Pedro vai passar por uma experiência que vai virar o mundo dele e a compreensão sobre o plano de Deus de cabeça para baixo. Tudo gira em torno dessa ideia de parcialidade. Sabe aquele favoritismo, tratar um grupo melhor que o outro?
Pedro, como um bom judeu da sua época, tinha uma visão bem clara sobre quem era o povo de Deus. E ele estava prestes a descobrir que a lógica de Deus é bem diferente da nossa. E essa revelação toda acontece num lugar totalmente improvável, na casa de Cornélio, que era um centurião romano, um não-judeu. E é lá que algo inédito vai acontecer, algo que vai literalmente mudar a história para sempre. Imagina só a cena. Pedro está lá, pregando, falando sobre Jesus, e no meio do discurso dele, o Espírito Santo desce sobre todo mundo que está ouvindo. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo mesmo, judeus e, para o espanto geral, os não-judeus também. Eles começam a falar em línguas, a louvar a Deus. Os judeus que estavam com Pedro ficaram de queixo caído. E é nesse momento que a ficha cai para Pedro. E ele diz essa frase que ecoa até hoje. Agora eu entendo, de verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Fica claro para ele que a porta está aberta para qualquer um, de qualquer povo, que o respeita e busca fazer o que é certo. Pois é, encontrar essas conexões, ver como a história se desenrola de Gênesis a Apocalipse é o que nos move aqui. Se essa análise te ajudou de alguma forma na sua leitura, já sabe, né? Deixa uma curtida e aproveita para seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar essa jornada juntos nos próximos dias. Então, vamos recapitular a jornada de hoje? A gente começou vendo o poder de Deus agindo por uma nação específica, lá em Josué. Depois, a gente se deparou com aquele abismo, a distância entre Deus e a humanidade, em Jó. E, finalmente, a gente viu a ponte ser construída em Atos, com a revelação de que o plano de Deus, na verdade, sempre foi para todo mundo, para todas as nações. E isso tudo nos deixa com uma reflexão para levar para o resto do dia, né? Se o plano de Deus se mostrou tão surpreendente, tão inesperado no passado, derrubando as certezas da época, de que maneiras ele pode estar nos surpreendendo hoje, agora, em nossas vidas e no mundo ao nosso redor?